Semifinal de Champions League chegou. A gente fez a nossa simulação da outra vez. Erramos por um pouco. A gente colocou, quem quiser ver a nossa simulação, tá aí no canal. A gente colocou o Real Madrid como campeão e parece que a gente errou um pouco. Então voltamos aqui com uma nova simulação para ver se dessa vez a gente acerta. Não exatamente uma simulação, a gente vai fazer uma análise do jogo. E eu estou aqui primeiramente com o Carlos Henrique, fazer uma análise dos jogos e falar das expectativas que a gente tem para frente. E aí, Carlos, tranquilo? E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Aos dois Matheus, é o Moreira e o Costa, é você, o querido Abel Araújo. E é isso aí, né? Ramos, né? Mais uma vez. E agora é errar de novo, né? Tomara que não, dessa vez a gente vai cravar, dessa vez vai estar aí, a gente vai cravar, vai dar tudo certo. Matheus Moreira, quero saber de você aí, suas análises dos jogos, quero saber primeiramente se você está bem, se está tudo certo com você. Eu vou precisar só dar uma saída aqui, gente. Rapidinho, viu? Beleza. Tá certo. Um abraço. Matheus Moreira já se esquivando. Agora, Matheus Costa. E aí, Matheus Costa, como tá as coisas? Eu já vou logo fazer a primeira pergunta para você. Tem algum confronto que você queira destacar? Alguma coisa? Então você já dá o seu salve aí e já fala aí do primeiro confronto, já puxa o primeiro confronto e diz aí o que você quer destacar desse confronto. Bom, primeiro, boa noite, né? Obrigado aí de novo por me esperarem para começar a gravar. Foi nos 47 segundo tempo, mas deu tempo. Não lembro, na verdade não estava na gravação lá, né? No começo que vocês fizeram, então não sei como é que tá. Vocês falaram aí que vocês colocaram o Real como campeão, né? E vimos que o gigante aqui tinha outros planos. E já começando por ele, acho que é o jogo assim que mais empolga, não porque são os dois melhores times, ou são os, enfim, mas eu acho que é o confronto que tem potencial para ser mais entretido, assim. Entretivo, você nem se, acho que eu viajei nessa palavra, né? Corrige aí, por favor. Atrativo. Atrativo, isso, troquei o A pelo E. O confronto mais atrativo das semifinais eu acho que é PSG e Arsenal, porque, digamos assim, são, até pelo fato assim, da novidade, né, nenhum dos dois foi campeão, e um deles vai chegar obrigatoriamente na final, acho que eles vão dar assim, um pouco mais esse gás extra para ganhar, para chegar na final. E trazendo assim para dentro de campo também, eu acho que são times, pode ser, um achismo, né, não estou cravando isso aqui, mas que eu vejo assim mais aplicados taticamente. Não estou dizendo aqui que são os melhores times, mas eu acho que taticamente são os que mais seguem o que os bons treinadores falam. Sou fã do Luiz Henrique, sou fã do Arteta, e acho que vai ser um bom jogo de xadrez, fazendo uma analogia, né? Vai ter muito estudo um entre o outro, e quem tiver a melhor tática para o confronto, vai passar. E vou aproveitar que você está com a camisa do Arsenal, torcedor do Arsenal. Queria saber o que você queria destacar do confronto com o Real Madrid. O que você tinha aí para dizer de diferente aí, antes de passar para o Carlos e enquanto o Matheus volta? Bom, primeiro falando dessa questão de ser ou não ser torcedor, eu até, digamos assim, me considerava um torcedor do Arsenal lá em 13, 14, 15, até 16, 17 ali. Mas, enfim, né, a gente não tem proximidade, pelo menos na minha cabeça, isso foi me afastando um pouco. Digamos assim, talvez a fase do Arsenal também, né, que estava sendo complicado, né, nesse final de década de 10, começo de 20, talvez também tenha afastado um pouco, né. Eu não vou chegar aqui e dizer que agora que tá em uma boa fase, eu tô, meu Deus, eu sou um Gunner, let's go Gunners. Mas eu fico feliz de ver o time bem, sabe? Dá uma nostalgia assim, eu acho legal e vou torcer bastante para eles ganharem a Champions. Até porque, poxa, o Arsenal é um time gigante, assim, o pessoal usou e tal, mas o Arsenal é um time muito grande e é o maior time disparado que não tem uma Champions League. Então é muito injusto, assim, com o clube, entendeu? O pessoal, como eu falei, gosta de zoar, mas é injusto. E o futebol é injusto. Então, acho que eles merecem também pelo trabalho feito dentro de campo. Como até em discussões em off eu falei para vocês, que, tudo bem, o Arsenal não tá brilhante, né, naquela temporada, não é igual aquela temporada que fez mais de 80 pontos na Premier League, ainda foi vice por causa do City, mas é um time bom, é um trabalho bom, assim, entendeu? Tem seus altos e baixos, mas é um bom trabalho. Sobre confronto com o Real Madrid, também falei isso em off com vocês, muita gente tirou o Arsenal, assim, para patinho feio, porque
é time pipoqueiro, o Real tem impacto na Champions e tudo mais, e também foi citado assim, um momento de oscilação na temporada, né, não estava brilhante assim, mas na minha cabeça tudo bem, o Real era sim favorito no confronto, só que seria assim, bem aberto. Por exemplo, eu jogo FIFA, a comunidade do FIFA inteira estava na discussão se fazia lá um desafio para liberar um Lucas Vázquez especial, que conforme o Real Madrid for avançando na Champions League, ele vai melhorando a carta, ou então o zagueiro do Arsenal, o Ben White, que é a mesma coisa. E o pessoal falando assim, nossa, esse Lucas Vázquez aí é a carta mais fácil assim para você apostar. E eu fazendo, né, essa analogia aqui na minha cabeça, rapaz, calma, esse confronto não vai ser tão fácil, tá em aberto. O Real é sim favorito, mas tá em aberto. E dito e feito, primeiro tempo lá no Emirates foi até equilibrado, o Real teve sua chance, o Mbappé perdeu uma grande oportunidade no contra-ataque, bateu em cima do Raya, acho que ele tentou bater colocado no canto e pegou mal. Foi assim a grande chance do primeiro tempo, se eu não me engano. E aí no segundo tempo o Arsenal voltou botando uma pressão, mas também tem que ser destacado a sorte / mérito do Declan Rice de acertar 2 faltas absurdas no melhor goleiro do mundo. Isso não é coisa assim que você vê todo dia, principalmente de um cara que nunca tinha feito gol de falta, né? Então, se alguém quiser colocar que foi sorte o Arsenal ter aberto o placar, porque foi numa bola parada, né? Como eu falei, sorte / felicidade, mérito assim, era o momento dele, né? Não foi tipo uma jogada trabalhada que resultou no gol. Até ok, mas não foi por acaso. Isso eu consigo dizer aqui que não foi por acaso. E logo depois dos gols também, Merino chegou para, digamos assim, basicamente fechar o caixão, pelo menos para a maioria das pessoas, do Real Madrid já no confronto de ida, né? E o Real Madrid também, que nessa temporada vem oscilando, assim como o Arsenal, sentiu muito a falta do Toni Kroos. Eu acho que isso é a coisa mais nítida, tanto que trazer o Mbappé não foi o suficiente para suprir uma ausência do Kroos. Óbvio que eles não são na mesma posição, mas a partir do momento que você traz possivelmente o cara da geração, que é o Mbappé, para um time que já tinha sido campeão, você fala, meu Deus, os caras vão arrastar tudo. E nas temporadas eles não provaram isso. Por exemplo, tomaram 2 goleadas do próprio Barcelona. E eu falei do Kroos porque o jogo da volta escancarou essa deficiência. O Real Madrid não sabia o que fazer com a bola. Era bola no Vinícius Júnior e ver se ele conseguia driblar 3, 4, 5 caras para fazer o gol. Até fez, mas foi numa bola entregada do Saliba, mas o Real Madrid não se achou. Tipo assim, o Arsenal não passou o sufoco que você imagina que um time passe no Bernabéu. Tiveram um pênalti lá que o Saka brincou, né, quis cavar para cima do Courtois, igual o Alexandre Pato fez escondida. Depois o Real quase teve aquele pênalti lá, que ia ser muito polêmico, que para mim passou longe de ser pênalti. Mas, assim, se o Real faz aquele gol, se o pênalti é mantido e o Real faz o gol, poderia ser outro jogo, né? Ia ter que ver também o psicológico do Arsenal. Mas a gente está falando do que aconteceu. E como o pênalti foi anulado, o Real Madrid simplesmente não se encontrou no jogo. Então, o Arsenal foi merecidamente vitorioso no primeiro e no segundo confronto e passou, assim, muita gente, como eu falei, não imaginava. Eu, pelo menos, não imaginava que seria 3-0 na ida, nem 2-1 na volta. Né? Não imaginava que o Arsenal faria 5-1 no Real Madrid. Mas, assim, se eu disser que eu estou surpreso que o Arsenal passou, tá mentindo. E foi por bastante mérito, assim, e acho que é mais do que eu tenho para falar. Conseguiu se portar muito bem diante do Papa, do bicho papão da Champions. Beleza. O cara que era distante, não era exatamente torcedor, fez aí um monólogo. Falou um monte aí, animado com o Arsenal. Eu assisti o jogo, Mas aí, né? Carlos, A pergunta. desculpe, perdão. E aí, Carlos, agora eu vou passar para você, só que eu vou te fazer 3 perguntas dificílimas agora, baseado um pouco no que o Matheus falou. Primeira pergunta, Carlos, é se você queria destacar, enquanto o Matheus Moreira fugiu de novo, aí por isso que vai ficar as perguntas difíceis para ti, cara. O Matheus Moreira tá... É tipo aquele aluno que não sabe se o trabalho tá bem, o trabalho do colégio tá bem feito, aí fala, pô, vou chegar atrasado, vou ver o dos outros aí, depois, quem sabe eu nem apresento. Então, Carlos, primeira pergunta. Se algum desses confrontos que aconteceu, você queria destacar aquilo que só você viu. Segunda pergunta, que o Matheus falou um negócio aí que ficou na minha cabeça, que eu tô aqui pensando, e eu acho que ele tá certo. O Arsenal é o maior time sem Champions League, que eu acho que ele tá certo. Fiquei aqui pensando.
E a terceira pergunta é a mais difícil de todas. Qual é o plural de Mateus? É Mateus? É Mateuses? Porque quando eu gravo aqui com os dois Mateus, eu chamo de Mateuses. Eu falo assim. Então, essas são minhas 3 perguntas para você, Carlos. Começar pela segunda, né? Sobre o Arsenal ser o maior time sem Champions, eu acho que sim. O Arsenal é um time muito grande, né, nacionalmente, e eu digo nacionalmente na Inglaterra. Às vezes eu tento fazer uma comparação com o Arsenal com algum time brasileiro, eu acho meio difícil, sabe? Talvez o Corinthians, agora que talvez. Todos os times do G12 ganharam a Libertadores. Exatamente, agora é mais difícil, né? Porque todo mundo ganhou a Libertadores. Mas é interessante pontuar também que o Arsenal é um time com relativa pouca, assim, relativamente sem tradição na Champions. Isso é o que é o interessante. Porque o Arsenal, é só a terceira vez que o Arsenal chega na semifinal. Isso. É muito pouco. 3 vezes para um time que é 13 vezes campeão inglês, maior campeão da FA Cup, né, um time dos mais populares da Inglaterra, é muito pouco. Né, eu diria que o Arsenal, depois, talvez o Atlético de Madrid esteja aí na colocação, embora eu também acho que o Atlético de Madrid é um time não tão grande como a maioria das pessoas acha que é, sem querer desmerecer, né? Mas a gente pode, talvez, ir para a Alemanha, talvez o Schalke 04 também tem uma história interessante, nunca tenha vencido uma Champions. Eu penso assim, até pelo rival desse time que eu vou falar, eu penso nele, apesar dele ser um pouco mais afastado, que é o Rangers, né? O Celtic, por exemplo, Isso, exatamente. O Rangers não o é, Rangers mas não é. O Rangers, inclusive, foi vice-campeão da Europa League alguns 2 anos, né? Sobre o plural, cara, é uma boa pergunta, né? Eu não sei, não. Tem que dar uma checada aí nos dicionários, né? Para não falar bobagem. Sabe me dizer quem era o técnico do Rangers quando ele foi vice-campeão? Cara, era um português, não era? Ou não? Tô falando besteira. Eu vou dar uma checada aqui, porque eu achei que era uma resposta fácil, mas eu vou dar uma olhada aqui. Não era aquele mas, enfim, Rodgers? Siga aí com o seu raciocínio. Eu vou dar uma checada aqui. Sobre... assim, eu queria falar realmente de novo sobre Arsenal e Real Madrid, mas como o Matheus já deu uma boa pincelada, eu só vou corroborar com o que ele falou. Eu realmente me surpreendi com a quantidade de pessoas subestimando o Arsenal, principalmente nesse jogo da volta. No primeiro jogo, eu acharia normal uma pessoa, né, colocar o favoritismo para o Real Madrid. Eu também coloquei. O Arsenal é um time que, na hora H, derrapa. Eu achei que poderia acontecer, não aconteceu. E, assim, o Arsenal seria muito difícil para o Real Madrid naturalmente reverter o placar, porque é um 3-0, isso não acontece sempre. E o Arsenal é um time muito bem treinado defensivamente, né? É um time muito forte. Às vezes até pena, né? Nessa temporada tem sido assim, né? Dificuldades às vezes de fazer gols, concretizar a partida, de vencer partidas. O ataque do Arsenal sofreu com lesões na temporada, a defesa também é verdade, mas a defesa eu acho que é mais segura, né? De resto, eu acho que a Inter chega muito forte, tá? A gente vai falar isso mais adiante, mas eu acho que dos 4 times, a Inter é a mais preparada para vencer, sabe? É o time mais sólido. Então, se eu tiver que dizer, para apontar algum favorito, eu diria que é a Inter. Mas olho também no PSG. É um time que, embora tenha enfrentado o adversário mais frágil tecnicamente, que é o que foi o Aston Villa, mas é um time muito, muito bom, muito bem treinado.
sofreu, na verdade, para passar do Villa. Não foi tão fácil como as pessoas achariam que seria, mas olho no PSG. Cara, pelo que eu tô olhando aqui, por que eu perguntei pro Carlos quem era o técnico do Rangers vice-campeão da Europa League? Eu achei que era uma resposta fácil, principalmente para ele. Matheus Moreira, eu vou o Matheus Costa errou, o Carlos errou. Eu quero saber se você sabe quem era o técnico vice-campeão da Europa League com o Rangers na temporada 2021-2022. Você sabe quem que era? Cara, naquela época eu já tinha saído. Já. Eu sei que depois foi um holandês que treinou eles, mas eu não lembro se ele teve tanto sucesso. Até foi Quem? um Foi um holandês. holandês. Pô, cara, foi o Gerrard. Não, mano, foi não. Pelo que consta aqui. Não foi o Gerrard, Mas eu não. vou O Gerrard, nessa época, já estava no Aston Villa. Vou continuar checando, então, porque pelo que... Só se eu estiver errando a data, mas tudo bem. Algumas pessoas não sabem disso, mas o Pedro Caixinha treinou o Rangers, acho que em 2017, 2016. Deixa eu dar uma checada aqui. Enfim, Matheus Moreira, quero saber de você. Qual o confronto, se você estiver disponível agora, né, se puder agora, qual o confronto que já passou, que você gostaria de destacar? Eu quero saber aquilo que só você viu. O que você quer destacar aí? Primeiro, eu queria me apresentar, né? Eu tive que resolver um problema aqui na hora que a gente começou a gravar, né? Porque meus colegas demoram 1h30 para começar a gravação, mas queria deixar aqui perdão com as pessoas que irão assistir esse programa. Mas, assim, falando um pouco sobre os jogos, eu acho que o jogo que talvez tenha tido menos hype e tenha sido muito bom seja o da Inter. Não seria nem menos hype, mas eu acho que de todos os confrontos, sei lá, a galera não estava falando tanto. Porque a Inter não tem essa fama toda, mesmo sendo um grande time, e o Bayern não tá mais com essa bola toda com o Kompany. Ninguém tá botando aquela confiança. E, Matheus, só te interrompendo, né? Engraçado porque era o confronto mais equilibrado em termos de importância das equipes, né? Porque você, de uma certa forma, você não vai colocar Real e Arsenal ali na mesma prateleira, né? Então, é exatamente isso aí. Tá, por camisa, né? Era o mais equilibrado. Alguns campeões a Inter tinha acabado de ser vice-campeã. O Bayern tem as suas finais recentes, né? Título quase na mesma época do vice-campeonato da Inter. Mas no momento, a Inter não tem essa mídia toda, né? E o Bayern, como eu já falei. Mas para não se alongar tanto, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Eu não esperava que o Bayern conseguisse equilibrar um jogo com a Inter. Eu acho que a Inter não é um grande time que você diga, a Inter vai ganhar de 5-0 esse jogo. Eu acho que a Inter não é esse time, mas a Inter joga um futebol que você diga, a Inter ganhou de 2-0, mas podia ter ganho de 5. Eu acho que é isso que define muito a Inter do Simone Inzaghi, mano. É um rolo compressor, mas eles não fazem aquele futebol ofensivo assim que todo mundo gosta, apesar de ter ofensividade sim no jogo deles, porque o Lautaro Martínez é um atacante fora da curva. Mas, assim, como eu tô dizendo, o Bayern me surpreendeu demais. Eu achei que o Bayern não só tinha camisa nesse confronto. Eu achei que o Kompany não tinha um time para brigar com a Inter. Então, me surpreendeu muito 2-1. Um gol do Fratesi no finalzinho que conseguiu dar a vitória para a Inter no primeiro jogo. Lautaro Martins decisivo nos 2 jogos. Um golaço no primeiro jogo. E mais um gol no segundo, que foi o gol que selou um dos outros selou a classificação da Inter. E a Inter, para mim, a Inter é a franca favorita ao título. Eu vou logo sair do muro. Cara, sem condição, mas eu sou muito fã da Inter do Simone Inzaghi, mano. Eu sou muito fã do Simone Inzaghi, mano. É muito legal ver o Matheus falando isso com a camisa do Milan, né? Cara, mas assim, cara, não... Eu não Sem clubismo, né? Sem clubismo. Mas não tem condição, mano. Eu seria um hipócrita aqui se eu gostasse de futebol e dissesse que eu não sou um fã de Simone Inzaghi, mano. Mas enfim, eu acho que é um time mais completo, assim, é uma ofensividade que dá para vencer um jogo, é um time super bem treinado defensivamente e não é um time que é retranqueiro.
que é diferente de você jogar defensivamente e você ser retranqueiro. Não é um time retranqueiro, muito longe disso. Então, eu acho que... Eu torço Barcelona, né? Mas eu acho que com a desligada que o Hans Flick tem, eu não sei se dá para dar esses vacilos contra a Inter de Milão, não. Só algumas pontuações aqui minhas. Primeiro que estão querendo me zicar, porque apesar na última simulação a gente ter posto o Real Madrid como campeão, desde a nossa primeira gravação da Champions League, eu disse que a Internacional ia ser campeã da Champions League. E toda vez que a gente crava que alguém aqui vai fazer alguma coisa, o time cai. A gente cravou que o Real Madrid ia ser campeão. O Real Madrid caiu. E aí agora eu tô tentando me derrubar, porque eu falei que ia ser a Inter lá no começo. Agora já estão dizendo que é o deles, eu vou cair nessa, porque estão me zicando. Agora, pontuar duas coisas. A primeira coisa é que, assim, quando o Matheus Costa falou sobre a questão do Real Madrid, trazer o Mbappé, que não foi suficiente, porque sentiu a saída do Toni Kroos, por exemplo, quando o Mbappé chega, eu não esperava, talvez, que o Real Madrid fosse ser campeão da Champions League, assim. Assim, claro, dizer que não esperava é muita coisa. Mas, tipo assim, eu não esperava uma temporada... Porque quando o Real Madrid traz o Mbappé, todo mundo esperou que o Real Madrid fosse passar um bolo com pressão em todo mundo. Todo jogo do Real Madrid fosse 7-0, com 3 gols do Vinícius Júnior, 3 gols do Mbappé, 1 gol do Rodrigo, 1 gol do Bellingham no outro jogo, aí outro jogo 8-0, com 1 gol do Bellingham, e por aí vai. E eu tinha feito uma análise de que o Ancelotti ele não é o cara que vai fazer o Real Madrid jogar assim. Porque tanto o Mbappé quanto o Vinícius Júnior caem muito pela esquerda. A única forma de você fazer funcionar Real Madrid, Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo e Bellingham é se você for um time que propõe muito jogo, que você posiciona as peças e troca passe. E o Ancelotti não é esse cara. O Ancelotti é um cara de um futebol simples e eficaz. É um cara que sempre varia ali do 4-4-2, 4-1-2-1-2, 4-3-3, daquela forma ali simples, transição, toque rápido, toque direcionado, tudo isso. O Ancelotti não é esse cara que posiciona as peças e propõe jogo, como o próprio Ancelotti falou na entrevista. Quando perguntaram como é que o Ancelotti ia armar o Real Madrid com todas essas peças, o Ancelotti falou, o campo tem 60 metros, coisa assim, não vou lembrar agora de cabeça. O ataque tem 60 metros para propor o jogo, isso aí. Não tem essa de posicionar as peças se mexem, as peças se posicionam, ocupam esses 60 metros. Só que, mesmo depois dessa entrevista dele, eu comentei, o Ancelotti falou isso, mas o Ancelotti não é o cara para fazer isso. Então, o Real Madrid precisaria procurar outro cara. Por outro lado, é muito bom você ter o Ancelotti para preparar o terreno para o próximo técnico do Real Madrid que virá. Seja aí o Xabi Alonso ou seja qualquer nome que seja. O Xabi Alonso, sim, é um cara que sabe fazer isso. Sabe posicionar as peças, sabe deixar as peças no lugar e trocar passes, segurar a bola, fazer isso e as peças se moverem livremente, trocando de posição. Então, o próprio Ancelotti, eu falei que eu não era o cara para preparar o terreno para o próximo técnico. O Mbappé ia chegar, o Carlo Ancelotti ia ambientar o Mbappé, ia deixar tudo nos trinques. A próxima técnico que chegasse, imprimir essa forma de jogar, dava certo. E a segunda coisa é que o Matheus Costa falou, falou que se não me engano, o Arsenal e o PSG, né, tem uns times com uma disciplina tática muito grande, muito aplicada. Só que se eu fosse destacar um time com uma disciplina tática muito bem aplicada, seria a Internacional. Porque eu acho que o técnico que tem o maior domínio do elenco e que os jogadores conseguem mais entender o que o técnico quer e executar é a Internacional. A Internacional talvez seja o único time desses aí, até das quartas de final, não das semis, que o time sabe se defender e propor jogo. E, como o Matheus Moreira falou, sem ser retranqueiro. A Internacional, ela sabe defender, sabe propor. Um jogo que a Internacional precisar se fechar, ela sabe. O jogo que a Internacional precisar propor jogo, ela sabe. O jogo que precisa ser ofensivo, ela sabe. Então, eu acho que a Internacional, o Inzaghi, ele sabe, ele tem o domínio completo do elenco, dos jogadores, e os jogadores sabem muito bem o que tem que fazer. Então, aí,
aproveitando que o Matheus Costa já deu uma palhinha, né, da opinião dele de qual é o jogo mais legal, que ele falou que seria o Arsenal e o PSG, queria saber dele, porque já que ele já deu o voto dele, eu vou perguntar o voto de cada um aí, qual que é o jogo mais interessante, queria saber dele, já que ele já deu o voto, por que esse é o jogo mais interessante, sem se aprofundando mais do que ele falou. Assim, eu não vou chegar aqui e falar que é o mais interessante, mas é o que eu particularmente estou mais animado. Até como eu destaquei, pelo fator novidade, né? Nenhum dos dois tem título, então já chegaram em finais os dois, mas não levaram. Então eles vão ter uma nova chance, assim, de, digamos, conquistar o ouro, né? Então acho que eles vão ter algo a mais para dar esse gás maior, né? O Barcelona quer reconquistar, a Inter quer reconquistar, mas uma coisa é você conquistar pela primeira vez. Então o fator do inédito já me traz, assim, mais brilho nos olhos. E eu respeito, também não vou chegar aqui e dizer que a Inter não é o time que tem mais aplicação tática, mas o time do Arsenal, taticamente, e o time do PSG, tanto taticamente quanto individualmente, me atraem também. Esse time do PSG é muito interessante. Eu, particularmente, não acreditei no Dembélé, depois que ele saiu do Borussia e foi o que foi no Barcelona. Não pensei que ele nunca mais fosse nem perto do que foi, mas está se provando o contrário. Está jogando uma bola assim, fenomenal em 2025. Aí você também destaca o Doué, você também destaca o Kvaratskhelia, que é um absurdo de jogador, assim. Graças a Deus esse cara não se perdeu. Repita. Para falar portuguesado, para ser aportuguesado. Não, eu quero o sotaque da Geórgia que você falou. Pra tu ver a diferença, né, mano? Pra tu ver a diferença, o cara mete o aportuguesado e o original. Não, o aportuguesado é o Kvaratskhelia, né? Mas até por jogar muito FIFA e ver o pessoal perguntando, pega a cartinha do Kvara e pergunta assim, como é que pronuncia seu nome? Se eu não me engano é Ruicha Kvaratskhelia. Eu acho que é mais ou menos isso. Kvaratskhelia. Mas, como eu estava falando, que bom que esse cara não se perdeu como o famoso One Season Wonder, né? O jogador de uma temporada. Porque esse cara é um craque de bola. Uhum. Então você vê até no PSG que ele reencontrou assim, um grande futebol. One Season Wonder. É muito bonito assim ver o Kvara jogar. Ele encaixa muito bem nesse time junto bem. É um cara de vários sotaques, vários idiomas, um cara viajado. Enfim, ele encaixou muito bem nesse time do PSG com o Doué, com o Dembélé, ele, o Vitinha. Então, assim, tem vários talentos. O Nuno Mendes também está jogando muita bola. O Hakimi foi importante nesse confronto contra o Aston Villa. É um time que está muito encaixado. E o Luiz Henrique é um baita treinador. E, assim, também é um cara que merece essa conquista. Né? Ele ganhou contra o MSN, mas, assim, ele não teve tantos holofotes de como, por exemplo, o Guardiola teve quando ganhou lá em 9, quando ganhou em 11, quando ganhou com o City. O Luiz Henrique tem muita participação nesse futebol do PSG. Ele é o técnico, mas às vezes um time vai bem pela individualidade. O Luiz Henrique tem, assim, conseguiu fazer esse PSG não só jogar bola, como cair nas graças dos espectadores. Então, assim, muita gente até torcia contra na época do Neymar, do Messi, do Mbappé, que time estrelado, time pequeno, pipoqueiro. Agora você vê muita gente torcendo pro PSG. E, enfim, vai além disso também, né? Vai questões táticas, questões de jogo em si, da pressão que o PSG faz, dos contra-ataques que o PSG tem também, explorando muito o Doué, explorando muito o Dembélé, o Kvara. E o Arsenal com essa aplicação, assim, que tá longe de ser o que o Guardiola é, mas com esse aspecto do guardiolismo, né? Porque o Arteta é o pupilo do Guardiola. Inclusive o Arteta, não sei se vocês viram, agradeceu o Guardiola e disse que se não fosse ele não estaria onde ele está hoje. Então, assim, é como eu falei, vai ser um jogo de xadrez. Quem estudar melhor assim, no adversário, quem bolar uma tática melhor, acho que vai avançar. Mas, inclusive, já adiantando também meu palpite, apesar de torcer para o Arsenal, torcer para que o Arsenal ganhe a Champions, eu acho que quem passa nesse confronto é o PSG. Mas, assim, mesmo critério do Real Madrid, está em aberto. Eu só vejo um leve favoritismo para o PSG. Matheus aí precoce, já dando o palpite dele. Agora eu vou perguntar aí pro Matheus Moreira.
Outro Matheus. Informação aqui. Agora eu acho que tá certo. O técnico que foi para a final, aparentemente, é o Van Bronckhorst. É esse também que eu tava querendo lembrar, mano. O lateral da Holanda que jogou a Copa em 10 e fez o gol no Uruguai. E o artilheiro do time. Vocês sabem o que era o artilheiro daquela edição? Grande artilheiro. Um dos maiores artilheiros da história da Europa League. Alfredo Morelos. Ex-jogador do Santos. Eu juro como eu ia falar ele, mas eu pensei, não deve ser. Era ele. Ele só não fez chover nessa temporada aí. E no Santos também não fez chover, mas enfim. Aí também é um pouco mais difícil. Nem o Neymar tá conseguindo fazer chover no Santos. Imagina o Morelos. Mas, voltando aqui ao que a gente está falando, só uma observação interessante é que talvez essa seja a vez assim, que a gente vai ver um time campeão depois de tanto tempo. Porque, assim, o Barcelona faz 10 anos que não é campeão. A Inter foi campeã em 2010. Faz 15 anos. Então, 15 anos da Inter. 15 anos. E aí o PSG e o Arsenal nunca ganharam. Então a gente vai ter um time. Teve o City 23 que nunca tinha ganho. Não, mas aí dos que já ganharam. Não sei se tem. Eu não sei se tem muito. É uma discussão meio fora de ordem, né? Mas tem acontecido nos últimos anos, né? E o Liverpool também, quando ganha em 19, é verdade que chegou à final em 18. Mas não ganhava, acho que também há 15 anos. Desde 2005. Desde 2005. Então, 14 anos. Né? Aí teve o Manchester City campeão inédito. O Chelsea campeão depois de 10 anos. O Bayern depois de 7. Quando o Real Madrid não tem vencido, né? Normalmente são times ou sendo campeões de forma inédita ou voltando a vencer depois de muito tempo. O que seria tão antigo quanto seria o Liverpool, né? No caso do... Acho que é o Liverpool que a gente falou. Na verdade, o Chelsea. No caso do... Aliás, eu preciso fazer a conta aqui. No caso do Barcelona vencer, que seria 10 anos. No caso da Inter vencer, eu preciso ver aqui quem foi o que estava mais tempo de jejum e venceu de novo. Mas, enfim. Matheus Moreira, quero saber qual o confronto que você está mais interessado em assistir e por que o confronto que você está mais interessado. Eu acho que PSG e Arsenal. Eu acho que é um jogo assim que é um jogo de que eu não esperava assistir esses dois times na semifinal. Nenhum dos dois, muito menos os dois. Então eu acho que taticamente é um jogo muito interessante para um cara como o Ravel, que gosta de assistir, a fazer análises táticas no meio do jogo, fazer essas observações assim mais técnicas do futebol. Porque o Arteta, eu acho que taticamente eu não tenho muitas... O meu problema com o Arteta é o time ele não ganhar, ele não entregar quando você espera que ele vai entregar. Você acha que ele vai entregar, coloca expectativa. Eu acho que taticamente ele é um técnico muito bom, muito promissor. Eu acho que desde que ele chega no Arsenal, ele sempre mostrou isso. E o Luiz Henrique, eu acho que não precisa muito falar sobre o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um treinador absurdo, mano. É o MSN, foi à Espanha, agora ele conseguiu encaixar o PSG. E eu acho que do trabalho do PSG é o mais absurdo, porque os outros times tinham um jogador, tinha uma cara. O PSG é ele, mano. O melhor jogador do PSG é o Luiz Henrique, mano. O maior nome desse time é o técnico. Não tem uma estrela no time. Você pode falar, como o Matheus Costa falou, o Dembélé, o Doué, o Barcola. Mas eu acho que é um time de 11 jogadores que, às vezes, o Dembélé decide mais, às vezes o Doué decide mais, às vezes é o Barcola que decide mais. Mas é um time muito, muito tipo, os 11 jogadores, mano. Não é vamos dar a bola nesse cara que esse cara vai decidir o jogo. Vocês falaram muito do sistema ofensivo do PSG e eu queria falar muito do sistema defensivo, mano. Porque o que Nuno Mendes está jogando nessa temporada é sacanagem, mano. O cara tá jogando tão bem, mano, que tem até estrela, mano. O jogo contra o Liverpool, ele salva uma bola debaixo da trave com a coxa. O jogo agora contra o Villa, ele salva uma bola ainda mais importante debaixo da trave.
fazendo gol na ida e na volta. Hakimi jogando o futebol que a gente já sabe que ele pode jogar. Marquinhos jogando bem, mas eu acho que o grande destaque dessa defesa é o pátio. Ninguém conhece o pátio, assim. Agora todo mundo fala, mas tipo, no começo da temporada, ninguém sabia que era o pátio. O cara simplesmente mudou a cara da defesa do PSG, mano. Que eu acho que em todos os anos que o PSG passa esses vexames que não se era esperado, eu acho que muita gente fala da defesa. Principalmente aqui no Brasil, muita gente pega no pé do Marquinhos, dizendo que ele é um zagueiro que, quando chega na hora da decisão, sempre a falha nas costas dele. Eu acho que o sistema defensivo do PSG também é uma coisa que você tem que olhar por cima, porque não adianta você ter um ataque que consegue entregar 6 gols por jogo e a defesa entregar os mesmos 6 gols lá atrás. Cara, assim... Vou falar um pouco sobre o Arsenal. Eu acho que time que é outro time também que o Arteta conseguiu dar essa cara, que agora você não tem mais a estrela. O Saka tá voltando de lesão agora, então ele é a estrela do time, mas ainda não... Foi o quê? Não tem 5 jogos depois da lesão, se eu não me engano. E aí, então, é o time que o Arteta conseguiu improvisar o Merino de centroavante, fez uma coisa ali, tirou da cartola, disse, mas não tem ninguém, vou testar. Aí deu certo, o cara faz gol quase todo jogo, fez gol no Real Madrid. Inclusive, acho que o pessoal não percebeu, as 2 assistências para os gols do Arsenal no Bernabéu foram do Merino. Então, assim, o cara pegou o Real Madrid e fez 3 participações em gols. Isso é absurdo. Eu tô procurando aqui. Eu posso estar dando a informação errada, porque eu tô procurando enquanto a gente está gravando, né? Então eu não tenho como anotar aqui com calma, nem nada do tipo. Mas, assim, só a informação que a gente está falando do jejum de títulos. Eu vou tirar isso aqui, né, para ficar mais sério, tirar minhas orelhinhas de gatinho. Parece que o maior jejum da história da Champions League e Taça dos Campeões, o cara que time que venceu, o time que venceu e depois voltou a vencer. Celtic só tem uma, não é não? Ah, sim, entendi. Tá. Entendi. Então, o maior jejum aqui, pelo que eu tô vendo, é do Ajax. Isso juntando Taça dos Campeões e Champions League. O Ajax demorou 21 anos para vencer de novo. Foi 74 até 95, né? Na verdade, isso. Na verdade, são 22. 73 até 95. Técnico do Van Gaal, inclusive. O segundo jejum, pelo que eu tô vendo aqui, que eu posso estar errado, como eu disse, né? Eu tô vendo aqui, tem o da Juventus também. Deixa eu ver se tá... Não, da Juventus é isso mesmo, é 11 anos. O segundo maior jejum, aparentemente, é de 17 anos. Posso estar enganado, eu vou checar isso aqui com calma. É o do Porto, que venceu em 87 e venceu em 2003, com um grande jogador brasileiro lá. 2004, na verdade. 2003, 2004. Um grande jogador brasileiro lá e um grande técnico português. Ele venceu a Champions League. Então, 17 anos. Então, o Porto tem 17 anos de jejum. Ele venceu na Taça dos Campeões e depois ele voltou a vencer só na Champions League. Em 17 anos, aí seria, então, talvez seria o terceiro maior jejum, se voltasse a vencer, pelo que eu estou vendo aqui. E se você pegar só a era da Champions League, pelo que eu vi aqui, é o maior jejum. Normalmente os times eles são campeões aqui por volta de 10 anos de diferença. 9, 10, 11 anos de diferença, mais ou menos por aí. Então a Inter seria, pelo que eu estou vendo aqui, posso estar enganado. Até pedir aí depois para você checar, se você está falando alguma besteira. Mas enquanto eu checo aqui a questão dos menos gols tomados durante a competição, só o PSG é o quarto time, está empatado aqui alguns times, que mais teve jogos sem sofrer gol. O PSG tem 5 jogos sem sofrer gol. Só que é o time que tem mais jogos sem sofrer gol, o PSG tem 5. O time com mais jogos sem sofrer gol é a Inter, com 8. Então, Carlos, diga aí, qual é o jogo que você está mais empolgado para ver, já que os dois Mateuses escolheram PSG e Arsenal? Você vai com eles ou você vai mudar de voto? Não, eu vou com eles também.
PSG e Arsenal, eu acho que é o mais interessante, porque eu acho que tem tudo para ser um jogo de muita trocação, né? Os dois, tanto a ida quanto a volta. Acho até o estilo de jogo, principalmente do PSG, dá margem para que a partida seja mais interessante, seja mais aberta. Então é o meu preferido, né? Se eu tivesse que escolher, escolheria PSG e Arsenal. E do outro lado, falando um pouco do outro lado também, vai ser interessante também, né? Porque o Barcelona é um time propositivo, né? Mas confesso que o jogo da volta contra o Dortmund fez surgir algumas dúvidas sobre o time, né? O sinal, acho que um sinal de alerta foi ligado. Também tem que se levar em consideração que tinha um 4-0 a favor, então o time pode entrar mais relaxado, né? Isso está na conta, né? Isso tá incluso no cenário da partida. O Dortmund com muito coração em campo, né? Mais do que qualidade, às vezes, eu achei. Então, a ver. Eu acho que a Inter é favorita. Eu olho para esse jogo e eu consigo colocar a Inter como favorita. E eu não consigo apontar um favorito entre PSG e Arsenal. Por isso, eu acho que é o mais interessante. Cara, então eu não gosto disso, mas eu vou ser o único que vai votar no outro lado. Pelo, inclusive, o que o Matheus falou aí. A questão da questão tática mesmo. Para mim, eu acho que o duelo tático que talvez seja mais interessante vai ser o do Barcelona e da Inter. Eu acho assim, não tão errados. O Matheus Costa falou muito sobre a questão da aplicação tática do Luiz Henrique, que o Luiz Henrique é um técnico que sabe muito de tática, e é realmente isso. Mas, assim, e vai ser dois técnicos, assim, meio que. São dois técnicos espanhóis, né? Com duas escolas espanholas, não iguais, talvez não exatamente semelhantes, mas, assim, uma coisa de futebol posicional. Os dois têm mais ou menos isso. Dois caras ali que um aprendeu com o cara que botou o tic-tac no Barcelona e o outro passou pelo Barcelona pós tic-tac. Então a gente vai ter isso. Vai ser um duelo bem interessante por aí, mas alguma coisa me diz que o jogo assim que vai pode até o que o Carlos falou é o confronto mais aberto, pode ser teoricamente, né? A gente projeta que seja o confronto mais aberto, o confronto com mais gols. Acho que talvez até o confronto mais intenso vai ser o confronto assim que talvez a gente veja mais questão física, joga correria e velocidade. Mas eu acho que o duelo de xadrez, eu acho que vai ser mais ali o outro. Pode ser até o que tenha menos gols, mas eu acho que vai ser assim o duelo assim, aquela coisa assim, pô, o Inzaghi vai mexer. Aí 15 minutos depois o Flick vai mexer porque o Inzaghi mexeu. Aí muda tudo. Daí, pô, a mudança do Flick tá melhor que o Inzaghi. O Flick muda de novo e depois, enfim, eu acho que vai ser isso. Para um jogo vai ser uma história, para outro jogo vai ser outra. Então, eu acho que existe muito essa chance. Então, eu tendo a achar isso. Só para lembrar, né, que a última vez que a Inter foi campeã, em 2010, a semifinal foi uma Inter e Barcelona fantástica, né? Todo mundo lembra desse jogo. Né? Do segundo lateral. A Inter venceu o primeiro por 3-1, a Inter de José Mourinho, e Barcelona de Guardiola, acho que ele foi um embrião um pouco da rivalidade entre os dois. E no segundo jogo foi aquilo, né? Aquela loucura. A Inter com um a menos, se eu não me engano, o Thiago Motta foi expulso, clube brasileiro, Thiago Motta. Assuma a seleção brasileira, Thiago Motta, pelo amor de Deus. Não. E foi um jogaço, né? Assim, o José Mourinho ali tirou coelhos da cartola. Não só ele, né? Mas o time da Inter, né? Aquele time fantástico da Inter, né? Que todo mundo, eu acho que da nossa idade, da nossa geração, sente saudade de lembrar daqueles dias, porque era um Inter muito, muito legal e muito popular aqui no Brasil. Porque tinha muitos jogadores brasileiros, né? Só americanos como um todo, mas muitos brasileiros. Fazia muito sucesso aqui. Júlio César, Maicon eu espero e Luiz foram 3 pilares do time. Exatamente. E a gente só espera que esse confronto
faça jus àquele, né, de 15 anos atrás. Foi o jogo se não me engano, é o jogo do Eto'o de lateral. Que o cara é expulso, aí o José Mourinho tem que colocar o Eto'o de lateral. Para as pessoas que não sabem, lá na época das cavernas, na época dos primórdios, na época enfim, só podia 3 substituições. Então, nessa situação... Pera ainda também, eu sei, cara, é uma brincadeira, humor. Inclusive, ó, em homenagem ao Formiga, nas polêmicas vazias, eu já sei. Mas eu sou super a favor de 3 substituições, não de 5. Eu sou muito a favor. Mas, enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas, enfim, como acontecia na época das cavernas, né? Porque a pessoa pode olhar e falar assim, pô, teve um jogador expulso, mas, pô, com 5 substituições, o cara não conseguiu ajeitar o time, teve que botar o Eto'o, que é centroavante de lateral. Lá na época das cavernas, a gente só podia fazer 3 substituições. Então, por isso que ele fez isso. E esse é o jogo que... Lançando outra polêmica aqui que não tem nada a ver com o tema do vídeo, Samuel Eto'o, mais conhecido como o maior africano da história. Lancei. Não. Aí não, pô. Não é ele, mas tudo bem. Outro vídeo aí, outra discussão. Mas, enfim, esse foi o jogo que colocou o José Mourinho no Real Madrid, inclusive. É o jogo que, como o Carlos falou, sela a rivalidade de José Mourinho e Guardiola. Todo mundo entende que o José Mourinho é o anti-Guardiola, é o antídoto pro Guardiola. Ele vai pro Real Madrid e no final a gente só descobriu que o antídoto pro Guardiola só surgiu se ele vai pro Real Madrid ali em 2011, não é isso? Depois da temporada. Não, ele chega em 2010. A primeira temporada dele é 10-11. Então, o antídoto do Guardiola surgiu bem depois ali com o Klopp. Na verdade, a gente descobriu que o antídoto do Guardiola é o Klopp. 2013. Mas, enfim. Então, a gente descobriu muito tempo depois que era o Klopp. Mas, enfim. E, inclusive, uma questão muito interessante desse jogo aí, que, salvo engano, o Barcelona queria muito ganhar esse jogo, porque era, talvez, naquele momento, o melhor time do mundo. Era o favorito. Era do Bernabéu, né? Exatamente. Era o franco favorito para vencer a competição e o Barcelona ia levantar a taça em pleno Santiago Bernabéu. Então, esse foi o primeiro ato de madridismo do José Mourinho. Foi não deixar o Barcelona ser campeão em cima do... Já saiu de lá com o contrato. O Florentino Pérez, fez a boa. Ele foi o primeiro ato de madridismo do José Mourinho. Foi não deixar o Barcelona ser campeão em pleno Bernabéu. Puxando esse assunto de ser campeão em estádio X, né? Vamos falar um pouquinho da sorte do Bayern de Munique, né? 2012, cara, exatamente, eu estava pensando nisso no começo do vídeo, cara. Segunda vez, né? Que... Chegam na final e perdem. Não, e outra coisa. Do Chelsea. E esse ano vai ser de novo. Eles conseguem perder no último ano de um dos maiores idosos da história do Bayern, que é o Thomas Müller. Tipo, imagina se esse cara encerra a carreira no Bayern sendo campeão da Champions na Allianz Arena. Seria histórico, mas... Pois é, eu tava pensando nisso, até, né? de certa forma, chateado por ele, porque eu sou muito fã do Thomas Müller. Mas, enfim, né? Faz parte. Pelo menos ele tem 2 Champions ainda. O Bayern não consegue, né? É uma sina, parece. Podia finalmente fazer as pazes aí com a sua história, né? Pô, imagina, é uma coisa única você ser campeão, inclusive, dentro do seu estádio. Bom tópico de pesquisa aí, Ravel. Tu que gosta de procurar essas coisas em meio dos programas, pesquisa aí quem foi, se é que já aconteceu, o time que ganhou a Champions jogando em casa. Tá, vou procurar aqui. Só trazendo alguns números. Isso é mais fácil, né? O Fluminense, por exemplo, foi campeão um ano retrasado, jogando em casa. Na Europa é mais difícil. Não, mas da Champions. Da Champions. Pois é, então, na Champions é mais difícil porque tem mais times, mais possibilidades. Eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma pesquisada. Mas em casa, tu diz em casa, não tu diz no estádio. No estádio. No estádio do próprio time. Próprio estádio. Por exemplo, cara, se não me engano, foi campeão na Inglaterra, mas foi em Wembley, por exemplo. Eu tenho a impressão, eu posso estar enganado. Aqui, ó. Chute, não é um chute, né? Mas assim, é uma impressão que eu tenho aqui, quase que um chute. Eu acho que é o Olympique Marseille. Eu acho. Mas eu vou dar uma pesquisa. A final do Marseille foi no Velodrome? Eu posso estar enganado, eu vou dar uma pesquisada aqui, mas enfim. É só trazendo alguns números aí.
por exemplo, que corroboram com o que eu falei. Eu falei da questão do jogo de xadrez entre Inter e Barcelona. O Barcelona é o time que fez mais gols na competição. 37 gols, é o melhor ataque da competição. E por outro lado... até as quartas tinha o artilheiro e tem o garçom, né? O Guirassy passou por um gol e o Rafinha tá atrás com 12 gols, o Guirassy tá com 13, o Rafinha tem 7 assistências. É o que mais participou em gols. Mas assim, o Barcelona tem 37 gols. Por outro lado, a Internacional é o time que teve mais partidas sem tomar gol. 8 jogos sem tomar gols, o que é muito forte. Então, e uma coisa que vocês falaram da questão defensiva do PSG, que eu falei que eu ia procurar, né? Mas não consegui encontrar quem foi o time que menos sofreu gols. Mas, assim, o PSG é o time que mais tem bolas recuperadas na competição. E é o empatado ali, né? Porque em segundo lugar, com mais jogos sem sofrer gols, é o Arsenal, com 6. A Inter tem 8, o Arsenal tem 6. O Liverpool tem 6. E Atalanta, Borussia Dortmund e PSG tem 5. Em terceiro lugar, esses 3 aí. Então, tem essa questão dos gols. Eu acho que vai ser bem interessante esse confronto da Inter com o Barcelona. Só para sanar aqui as nossas dúvidas, o único time campeão dentro de casa foi o Real Madrid. Em 1957 ganhou a Champions no Bernabéu. O Marseille venceu a Champions em 93, mas no estádio Olímpico de Munique, ganhou do Milan. Então, só o Real Madrid ganhou dentro de casa. Assim, eu tinha a impressão do Real Madrid, mas o Real Madrid não tinha certeza se era na Espanha ou se era no Bernabéu. O Marseille, por alguma razão, eu achei que ele tinha sido campeão em casa. Mas, enfim. O Real tem 15 títulos, tendo sido 6 seguidos ou 5 seguidos na década de 50. 5. 5 e outro veio depois, né? Eu ia dizer isso, quando o Carlos falou, eu ia dizer assim, cara, na dúvida, chuta o Real Madrid. Os caras ganharam, os caras ganharam tantos títulos, não é possível que um não tenha sido em casa em algum momento. Mas, enfim, para finalizar aqui o vídeo, o Matheus Costa, eu vou começar pelo Matheus Costa, porque ele começou já falando isso. Quero saber os palpites dele para quem vai avançar. E aproveitando a final, quem é campeão. Primeiro, eu queria soltar um comentário que eu não sei se vocês concordam, mas acho que vão concordar. Eu acho que essas são as semifinais, no caso, são os 4 times restantes, que são mais equilibrados assim, em bastante tempo. Você vê 4 times que com a possibilidade assim enorme de ser campeão. Você fala, o PSG vai ser campeão, ok. O Arsenal vai ser campeão, ok. Barcelona, ok. A Inter, ok. Você não pega, por exemplo, ano passado, o Borussia vai ser campeão. O Borussia fez a final com o Real Madrid. Em nenhum momento você achou que o Borussia ia ser campeão, pelo menos eu não achei. Até, né, deu um certo calor no Real Madrid lá no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol. Mas se fizesse, com todo respeito ao Borussia, eu acho que seria assim, claro que tem o mérito, mas seria um pouco de sorte. Esse eu acho que é 100% mérito, 100% assim, time bom mesmo, entendeu? São 4 times muito equilibrados. Até por isso eu tenho certa dificuldade em escolher um favorito, mas eu vou seguir ao que eu já achava, apesar do jogo de volta. E já por isso que eu tô falando, você deve ter percebido que meu palpite é o Barcelona. O jogo de volta contra o Borussia assustou bastante. Foi, assim, realmente um desempenho pífio. Mas eu prefiro acreditar que eles sentaram em cima da vantagem, não quiseram, digamos assim, dar a vida dentro de campo, quiseram mais administrar e quase pagaram um preço por isso. Se não fosse o Benzema, zagueiro do Borussia, que fez aquele gol contra, o Borussia poderia ter feito 3-0, né, com o hat-trick do Guirassy, e depois ainda fez um gol impedido. Então o Barcelona poderia ter muito bem se complicado, até porque o Barcelona, pós-MSN 2015, tem um histórico de zebras absurdas na Champions, né? Tomou a virada da Roma, tomou a virada do Liverpool, tomou 8-2 do Barcelona, tomou 4 do PSG e por aí vai. Então, assim, acho que ainda vive um pouco desse trauma lá no clube, né, de, meu Deus, precisamos, né, não podemos deixar acontecer de novo. Então, brincaram com o perigo, mas deu certo. E, assim, como é um confronto de 180 minutos, eu vou me apegar mais aos primeiros 90, porque ali foi um domínio.
Barcelona no talento do Yamal, no talento do Rafinha, no talento do Lewandowski, que o Ravel ama. Fora o mérito do treinador, fora o mérito do treinador também, que é um grande treinador, Hansi Flick. E assim, fora que vamos trazer aquele famoso papel assim, né, como o pessoal estava falando do Real Madrid, que tem um pacto, o Barcelona desses times é o maior, é o que tem assim mais camisa. E se isso pesa no futebol, eu acho que pode ser um fator que decida na hora do vamos ver entre esses 4 times aí. Apesar da Inter ter 3 Champions, apesar do Arsenal ser gigante na Inglaterra, apesar do PSG ser gigante na França, na hora do vamos ver, talvez, né, se existir mesmo essa coisa da camisa pesada, o respeito pelo maior time pesar, isso puxa para o Barcelona. Mas, como eu falei, está muito bem equilibrado. Dito isso, eu acho que a final, como eu falei, o PSG é leve favorito contra o Arsenal, mas não me surpreende se o Arsenal passar. E para mim, o Barcelona é o favorito contra a Inter e, consequentemente, na final contra o PSG, que é o meu palpite, e é isso. Certo. O Lewandowski aí, que eu sou fã. Depois dessa fala aí do Matheus, eu até fiquei desnorteado. Lembrei o que eu ia colocar. Fiquei desnorteado, mas aí lembrei aqui. Só respondendo de maneira rápida a tua questão, tu falou da questão dos confrontos mais equilibrados desde há muito tempo. E, bom, vocês aqui que me conhecem, né, como amigos. Só ressaltando, não que tenha o time mais forte nos últimos tempos, nem que tenha 2 times ou 3 times. Eu falo dos 4 times que chegaram na semifinal. Eu acho que entre os 4 times é que estão mais equilibrados. Tipo assim, mesma coisa de você jogar um dado, pode acontecer qualquer coisa. Sim. Mas só falando aqui, porque, como vocês sabem aqui, vocês que já me conhecem como amigos e tal, mas quem estiver assistindo não sabe disso, o meu ponto mais fraco é a questão da memória. Se vocês me perguntarem quem o Brasil enfrentou na última Copa, eu não lembro. Quem fez os gols, eu não lembro. Então, assim, cara, eu tenho 19 anos. Aí eu dei uma pesquisada aqui rápida nas últimas semifinais, e na semifinal de 2022 2023, a gente teve Milan e Inter, Real Madrid e City. Então eu acho que essa tá na frente, em relação a essas que a gente tá vendo. Eu acho que aquele Milan não é mais time que nenhum desses 4 aí. Cara, eu acho que o Milan e Inter é meio que equivalente a Barcelona. O Barcelona de hoje é melhor. Mas eu acho que eu consigo colocar eles até, tipo assim, Barcelona e Inter é melhor, mais do que Inter e Milan, mas eu acho que Real Madrid e City é bem melhor do que, com todo respeito, ao Arsenal e o PSG. Aquele Real Madrid e aquele City. Meu ponto é os 4 times entre si. Acho que é o que está mais equilibrado entre si. Não que, tipo assim, um é melhor que o outro e tal. Por exemplo, o Real Madrid e o City tem bem mais time que Inter e Milan. E pegando os 4 assim, o Milan fica abaixo dos outros 3. Depois vem a Inter. Isso aí eu acho que estão quase todos na mesma prateleira e talvez o Barcelona um pouco acima, entendeu? O que eu tinha entendido aqui é uma semifinal que os 4 poderiam ser campeões, não exatamente pelo equilíbrio entre os 4, mas porque, enfim, poderiam ser campeões. Mas enfim, Matheus Moreira, qual é a sua previsão para os confrontos aí? E quem é o seu, que o Matheus Costa não falou, ou falou e eu não ouvi enquanto eu estava pesquisando aqui, o seu campeão? Falei, ó, Barcelona. Cara, falando de PSG e Arsenal, para mim eu acho que o PSG tem um leve favoritismo e eu acho que o momento do PSG também é melhor. Eu acho que o ano do PSG é mais... Eu acho que ofensivamente eles têm dá um grande trabalho para a defesa do Arsenal, até mais do que o do Real Madrid, porque o do Real Madrid ele era muito bom tecnicamente, mas não era nada coletivamente. Era muita individualidade. Agora o ataque do PSG é muito que o Dembélé e o Barcola e eles trocam de lado, um faz o falso 9, eles recuam e abrem as pontas. Então eu acho que é um ataque tecnicamente pode ser até pior, o que atualmente nessa Champions não é, mas eu acho que coletivamente, taticamente, é um ataque muito mais difícil de se marcar. Eu acho que o Arsenal
eu não esperava que o Arsenal passasse do Real Madrid. Então eu acho que eu não vou mais cravar o Arsenal. Eu acho que o Arsenal pode ir lá surpreender. Eu diria que existe, já tá na semifinal, mas é um jogo para a final. Eu acho que o Arsenal tá muito no Borussia ano passado, mano. Tipo assim, eu vejo que muita gente não colocava o Borussia lá chegando na semifinal, ele chegou na final. Eu acho que o Arsenal tá muito assim esse ano. Não tô comparando a qualidade do time, só a situação. E no confronto do Barcelona com a Inter, o Hans Flick é muito inconstante, mano. O Barcelona pode jogar uma partida 80, assim, o Rafinha pode comer a bola, o Lewandowski pode empurrar 3 bolas para dentro do gol. O Yamal pode driblar até os torcedores que entrar em campo, mano. Mas, às vezes, dá um pane no time, mano. Os caras parecem que esquecem como é que joga futebol, mano. O Lewandowski não sabe fazer um pivô, o Rafinha perde todos os mano a mano, o Yamal erra tudo que ele tenta, e aí o time morre, mano. Eu acho o time da Inter mais constante. Eu acho mais pronto, coletivamente, tecnicamente. Eu acho que o técnico já conhece mais o elenco, o Rossi tá na primeira temporada dele. Então eu acho que a Inter deve passar, para mim. Mesmo que seja um confronto muito aberto, eu botaria 55-45 para a Inter. E de um possível título, para mim, é a Inter. Eu já falei, né? Eu já adiantei o meu voto. Se for para uma final, a Inter for para a final, para mim ela é campeã contra a PSG ou Arsenal. Depois eu vou pedir para todo mundo repetir aí o seu finalista, os seus 2 finalistas de cada confronto, só para ficar bonitinho no corte. Mas por enquanto, Carlos, o seu palpite para as 2 semifinais e quem é o seu campeão? Bom, eu já havia afirmado no começo do vídeo, o meu favorito a vencer a Champions é a Inter de Milão, a Internazionale, né, dando o toque de italiano. Paris Saint-Germain e Arsenal, cara, muito complicado. Eu acho que o Arsenal... Eu não sei se o Arsenal é um azarão, sabe? Porque, assim, às vezes tem aquilo, né? Você tem um time que chega numa semifinal, bate uma semifinal e pega confrontos mais acessíveis, né? Esse não é necessariamente o caso do Arsenal, mas eu acho que o PSG é favorito, tem um leve favoritismo aí. E final tudo pode acontecer, como o Arsenal também pode chegar na final e vencer. O Barcelona, eu acho que a gente já até tá falando um pouco aqui do Barcelona em termos de favoritismo, de possibilidade de título, pode chegar e vencer. Mas acho que a Inter é a favorita. E no outro confronto, o PSG, na minha opinião, passa do Arsenal. E o seu campeão, cara? A Inter. Beleza. Inter de Milão. Eu tava só checando aqui, porque ninguém colocou esse confronto. Colocou Barcelona e Arsenal na final. Ninguém colocou, não é isso? Porque seria a reedição da final de 2006. Podia ser a vingança do Arsenal do gol do Belletti. Enfim, só para deixar registrado aqui, né, minha opinião, eu acho que eu sou o único que tá botando o Arsenal na final, não é isso? Eu acho que todo mundo botou o PSG na frente. Eu acho que o Arsenal, o PSG, eu acho que ele tá como meus colegas gostam de me comparar aí com o Bruno Formiga, eu vou usar um termo que ele gosta muito de usar. O PSG tá tendo um futebol mais serelepe, mais jovial, mais essa coisa assim. Mas o Arsenal, eu acho que joga um futebol mais maduro. Eu acho que o Arteta, eu tenho minhas questões com o Arteta, os meus colegas aqui já sabem, mas isso é um papo para outro vídeo, porque se eu disser minha opinião sobre o Arteta, a gente vai se estender bastante aqui. Mas, assim, não que o Arteta seja um mau técnico, longe disso, o Arteta é muito bom técnico. Mas, assim, eu acho que o Arteta ele tem muito mais domínio do elenco dele, ele sabe como extrair e onde ele pode extrair mais. Eu acho que o PSG, ele tem essas questões. Ele é mais jovial, é um time bem mais novo, assim, no sentido de que esse time formado, ele está formado há menos tempo do que a base do Arsenal. Então eu acho que o Arteta vai saber melhor como lidar com isso.
Pode ser que, claro, o Arteta caia no alçapão ali do PSG, os caras correndo, como eu disse, talvez seja o confronto mais físico em termos de velocidade, posição física, correria, e o Arsenal pode acabar caindo nisso. O PSG colocar uma pressão, uma correria absurda, o Arsenal não conseguir a tempo reagir, mas eu acho que o Arsenal ele tende, eu sempre não, mas várias vezes eu acabo pendendo para o time que o técnico está há mais tempo treinando bem aquele time, porque eu acho que quando a situação apertar, esse técnico vai ter mais domínio. Talvez meus companheiros aqui lembrem bem quando eu disse que o Tottenham ia ser finalista e ia passar do Ajax, ia virar aquele jogo em cima do Ajax, e virou. Então eu acabo pendendo às vezes para isso. E Ravel, deixa só pontuar aqui que o Rice está suspenso, não participa do primeiro jogo, né? Pode ser pode não, com certeza vai ser uma perda muito, muito sentida. Exato. É uma questão muito complicada para o Arsenal, porque o Rice está fazendo uma temporada muito boa. Já do outro lado, como eu já tinha dito, para mim a Inter é a campeã, mas eu acho que é o confronto mais equilibrado. Eu coloco 60-40, 65-35 para o Arsenal, mas mais ali para 60-40 Arsenal, e no outro lado eu coloco um 53, não, brincadeira, 55 para a Inter em relação ao Barcelona, porque basicamente pela mesma razão. Eu acho que o Inzaghi ele tem um domínio muito grande sobre o elenco dele. O Hansi Flick, ele é uma questão, como o próprio Matheus Moreira falou, instável. E aí, quando o Hansi Flick for com alguma coisa, o Inzaghi eu acho que vai ter mais manejo do elenco para poder arrumar um antídoto durante o jogo. Na hora que o Hansi Flick fizer alguma coisa, o Inzaghi já sabe, beleza, esse cara aqui ele consegue fazer isso, ele consegue fazer aquilo, eu vou, nesse sentido aqui, combater o que o Hansi Flick está fazendo. Eu acho que a chance do Barcelona é se eles forem para cima e fizerem de novo o melhor futebol do mundo que eles estavam fazendo, né? Que é até interessante que em determinado momento a gente gravou e colocou o Barcelona como o melhor futebol do mundo e a gente não está colocando o Barcelona como campeão aqui, a não ser o Matheus Costa. Então, é interessante isso, mas eu acho que o Hansi Flick, se o Hansi Flick for para essa coisa avassaladora que o Barcelona estava sendo, eu acho que ele passa. Agora, qualquer coisa que não seja isso, essa coisa avassaladora, pode até, e quando eu digo avassaladora, não é tipo assim, meter um 3-0 na Inter. Pode ser um 2-0, só que com muita pressão. Pode ser um 1-0, só que colocando pressão, os caras 2-1, um 3-2, só que com a Inter não conseguindo se impor, fazendo, sei lá, 2 gols de escanteio, por exemplo. Pode ser um 3-1, pode ser, enfim. Não é necessariamente um placar dilatado. Mas, enfim, para mim, a final seria Arsenal e Internacional. Seria uma final muito interessante, na minha opinião. E eu coloco a Inter ainda como favorita, como campeã, na minha opinião. Eu tenho torcido desde o começo, até para eu estar certo, porque no começo da Champions League, no primeiro vídeo que a gente gravou, eu coloquei a Inter como campeã. Então, mais meus companheiros estão... Me faltou a palavra. Eles estão querendo me zicar. Mas, enfim. Só para ficar bonitinho agora no corte, vou pedir aí de cada um, de um por um. Aí vocês dizem quem avança de cada confronto e o campeão. Carlos Henrique, quem avança? PSG Arsenal, PSG avança. Na outra chave, Barcelona Inter, Inter avança. Na finalíssima teremos Inter campeão. Matheus Moreira. O PSG passa num confronto contra o Arsenal, enfrenta a Inter e a Inter é campeã. Matheus Costa. São 3 confrontos, né? As 2 semis e a final. 3 confrontos muito equilibrados, muito imprevisíveis, mas como a gente tem que se comprometer, passa o PSG sobre o Arsenal, passa o Barcelona sobre a Inter e o Barcelona é campeão sobre o PSG. Minha opinião, passa o Arsenal em cima do PSG, passa a Inter em cima do Barcelona e a Internacional é campeã. Então é isso, gente. Boa noite aí para geral. Né? Dito tudo isso, o campeão tem nome.
Eu não quis dizer, porque quando eu perguntei, quando o Arsenal abriu 3-0 no Real Madrid, eu perguntei, e aí, Matheus, classificado? Ele falou, classificado não, campeão. Aí eu falei assim, pô, eu não vou trazer isso, mas já que ele falou quase que igual, eu decidi citar. Mas enfim, gente, que nossas despedidas. Carlos, sua despedida, tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, meu querido amigo, só dar um abraço aí virtual a todos, desejar aí uma ótima Semana Santa, né? Bom descanso aí, rapaziada, e é isso aí. E o Cruzeiro tá ganhando de 3-0 do Bahia. Com 2 do Caio Jorge. Então, ironicamente, 3-7-0 pro Cruzeiro. Depois o Caio Jorge perdeu um pênalti, não é isso? O Caio Jorge perdeu um pênalti. Perdeu. Primeiro tempo. Ou seja, podia ser um hat-trick do Caio Jorge. Matheus Moreira aí, que falou, que fez uma brincadeira aí. Ai. Meus colegas aqui, desculpar que eu tive alguns problemas, eu não pude participar muito ativamente da gravação. E espero que a gente volte aqui para discutir se a gente acertou, se a gente errou, se alguém comentou discordando da gente, e gravar sobre os finalistas, sobre o campeão e muito mais com vocês. Matheus Costa, que é o único que pode acertar sozinho o campeão. Bom, antes de me despedir de fato, eu queria trazer uma reflexão que eu acabei pensando aqui. Quando a gente estava nessa transição de fim de era CR7 Messi, né, lá em 22, que o United tinha caído, o Barcelona, o PSG no caso, né, assim, com o Messi, tinha caído, depois um indo para a Arábia, outro indo para os Estados Unidos, eu tinha ficado assim meio desanimado com o futebol europeu. Eu pensei, nossa, perdeu um encanto assim, né, porque, poxa, a gente viu, na minha opinião, o top 2 e o top 3 da história do futebol jogando juntos, simultâneos, duelando e tudo mais. Então eles saem, óbvio que a gente vai sentir um baque. Então, tipo assim, a Champions de 23, 24, o que fosse, na minha cabeça era mais assim, bom, em algum momento da competição vai ter Real Madrid e Manchester City, e é só isso que importa. A gente está vendo a Champions League para ver o Real Madrid com os brasileiros e o Manchester City do Guardiola, que é uma máquina dominante. Tinha ali um PSG com o Mbappé e tudo mais, mas enfim. Mas trazendo para esse ano, é uma coisa que me deixou até feliz. A gente conseguiu, óbvio, tudo segue em frente. Uma hora ou outra a gente ia ter que se acostumar a não ter o Messi e o Cristiano. Mas não sabia que ia ser assim tão rápido e tão, de certa forma, legal de ver os times que estão no momento. Como eu falei, é uma semifinal talvez a mais equilibrada em muito tempo. Os 4 times com grande chance de passar, os 4 times jogando baita futebol. Então, assim, é uma coisa que retomou. Também não sei até que ponto o novo formato teve tanta influência assim nisso. Mas é uma coisa assim que retomou a paixão mesmo, a vontade para assistir a Champions League, que é a principal competição do mundo. A gente fala da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é só de 4 em 4 anos. A Champions League é o principal assim, programa todo ano. Você para a sua tarde para ver um jogão de Champions. E saber que a Champions voltou a ser empolgante, né? Mesmo sem o Messi, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, você não depender só do Real Madrid com os brasileiros, você não depender só do City, você poder achar legal um PSG Aston Villa, você poder achar legal um Inter e Bayern, você poder achar legal agora o PSG e Arsenal, Bayern, Barcelona e Inter. É assim, bacana mesmo, sabe? Que bom que o futebol conseguiu seguir em frente tão rápido nesse fim de era dos 2 gênios, né? Messi e Cristiano Ronaldo. Então, fica aí a reflexão, né? Nosso esporte siga crescendo, siga empolgando cada vez mais a gente. Obrigado aí por mais um programa, foi muito bom e é isso. Rapidão aqui, Ravel, o Matheus falou, só uma curiosidade, o Matheus falou sobre esse novo formato da Champions, dos 4 semifinalistas, né, apenas o Liverpool, né, não, assim, porque Arsenal, Barcelona e Inter terminaram entre os 4 melhores da primeira fase. O primeiro foi o Liverpool, que o único deles que não se classificou para a semi. Então é mais uma prova que a primeira fase valeu muito e foi uma decisão muito legal da UEFA. Eu fiquei um pouco, assim, eu fiquei, assim, eu não gostei a princípio da mudança, ainda sou um pouco conservador nesse sentido, né? Ainda preferiria a fase de grupos, né, com os grupos separados, mas é inegável que deu certo, né, em termos de competitividade.
Então, pode-se dizer que foi um acerto da UEFA. Assim, desde o dia 1 que anunciaram esse novo formato, e eu entendi como era o novo formato, eu já estava empolgado. Quando eu entendi o que a UEFA estava querendo fazer, a Champions League, o que ia se tornar, eu já falei, cara, isso vai ser maravilhoso. Eu acho Vai ser que muito mais de primeira tinha muito potencial. Não é nem que tinha, eu acho que teve uma estranheza, assim, né? Toda coisa nova você estranha. Fora que esse contexto, assim, de, Champions vai mudar, Champions vai mudar. Isso fazia o quê? 5 anos já que tinha anunciado que ia mudar, só que nunca chegava, né? Porque, poxa, a gente lá em 2020 pensava, é só em 24, 25, o que chega vai demorar muito. Só que acabou chegando, né? E causou, assim, certa estranheza, mas é inegável que deu certo, deu muito certo. Cara, assim, quando falaram que ia mudar, claro, como eu disse, quando falaram que ia mudar, eu fiquei, cara, pra que esse formato é tão maravilhoso? Só que quando eu vi, quando eles anunciaram, o formato novo vai ser assim. E quando eu entendi como era o formato novo, eu falei, cara, isso vai ser maravilhoso. Porque, assim, é quase que uma visão antagônica aqui entre alguns membros. Porque eu sempre fico empolgado com o novo. O novo, a mudança, ela sempre me empolga. Eu sempre, claro, quando eu julgo, eu não estou certo 100% das vezes, claro, mas eu vou ficar empolgado se eu julgar que aquilo ali é uma mudança para melhor. E quando eu vi o formato, eu julguei que era uma mudança para melhor. E aí eu fiquei automaticamente empolgado. Falei, cara, isso aqui vai ser maravilhoso. Se der certo da forma que eles estão querendo, se a teoria, se na prática foi igual à teoria, isso aqui vai ser maravilhoso. E se provou. A gente teve gigantes caindo cedo, a gente teve confrontos mais equilibrados, a gente teve até a última rodada a gente precisando de resultado, que era uma coisa que às vezes não acontecia. Então, assim, eu achei maravilhoso. Mas, dito isso, agradeço a você que assistiu até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu palpite, se você concorda com a gente. Porque o campeão, só o Matheus Costa pode acertar sozinho, porque ele colocou o Barcelona. E eu só posso acertar sozinho o semifinalista entre Arsenal e PSG. Os outros resultados vão se repetir. Então, deixem aí nos comentários. E é isso. Valeu todo mundo. EPD out.